eu sou gerente comercial na Fundação Vasolini. A Fundação Vasolini é uma fundação da própria Universidade de São Paulo. Nós operamos em convênio com a Universidade de São Paulo, na parte de rede de produção. E o departamento que eu estou respondendo aqui é o departamento de certificações. Tá? Então a ideia aqui é o seguinte: nós temos uma joia aqui. E a ideia é a gente lapidar essa joia nas vendas, tá, gente? A ideia hoje é justamente a gente trabalhar com isso. Tá? Bom, todo mundo já ouviu falar sobre sustentabilidade, certo, gente? Sim. Combinado? Tá. E o que vocês entendem, o que vocês acham que é um empreendimento sustentável? Ter o menor impacto possível, pensar questão pensar assim geral, tanto na parte de produção, quanto na parte de uso do próprio imóvel, tudo que pode fazer melhor convivência, menor impacto na natureza, menor impacto no dia a dia. Legal, tá faltando uma coisinha aí, quem mais? Desempenho, aliás, econômico, respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida. Quem mais, gente? Tá faltando mais algumas coisinhas aí. Captação de água e eletricidade solar. Essa característica? Elas podem, o que vocês vão ser. Gente, não tem certo, não tem errado. A ideia é justamente a gente fazer esse debate aqui para vocês incorporarem com isso aí. O que mais, gente? Tratamento de resíduos. Tratamento de resíduos, o que mais? Então vamos lá, gente. A questão é o seguinte, né? Lá nos relatórios de 87, né, fala que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras e atender às suas necessidades e aspirações do momento. E aí, quando a gente fala de construção sustentável, de um empreendimento sustentável, o empreendimento sustentável é aquele que reduz, desculpa, seu nome é? Que o Alexandre comentou, é aquele que reduz o impacto na sua construção. Qual é o seu nome? A Carol comentou das questões econômicas. Isso é muito importante, gente. Então, é aquele que vai reduzir os custos operacionais e está faltando um fator que é aquele que vai fazer a integração com relação ao edifício do seu entorno e principalmente vai gerar o quê? Conforto para os usuários, gente. Porque sem conforto não rola. E vocês acham que o conforto está interligado ao quê, gente? Qual é o problema do conforto que vocês ouvem direto? Eventualmente vocês são consultores de venda de empreendimentos imobiliários. Tem um que é muito conhecido, gente. Barulho. Esse é um problema extremamente sério dentro de um condomínio. É questão social, porque você estraga a relação social entre as pessoas. E quando a gente fala de um empreendimento sustentável, significa que o empreendimento ele passou por um processo, por uma avaliação, e ele vai garantir as melhores condições de conforto, gente. Então isso é importante que vocês entendam esses aspectos. Bom, então o principal fator, o fator mais conhecido da sustentabilidade é o ambiental, né? É o ecológico. Só que, né, para um empreendimento ser sustentável, ele tem que ser ecologicamente correto, como já colocamos aqui, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Agora, gente, vamos lá. Vocês que vão vender o empreendimento, pensando nisso aqui, quais são os apelos que vocês poderiam fazer para os clientes, parceiros do CETIM, chegando aqui no stand de venda, gente? Atenuação acústica, reaproveitamento da água, tem a questão também da serigrafia, por exemplo, utilizar os vídeos do guarda-corpo. Os custos de condomínio? Custos de condomínio. Isso não é um atrativo? Isso é um atrativo, né? Custo atrativo. Então, assim, o que vocês precisam entender é que tudo que foi colocado nesse empreendimento passou pelo crivo aqui, da Roberta, né, da Juliana, enfim, toda a equipe de desenvolvimento do empreendimento. E tudo que foi incorporado aqui existe um porquê, tá? E se existe um porquê, é a questão do desempenho, tá, gente? Então, todos os materiais que foram incorporados, teve um cuidado de uma empresa de consultoria,
período de acetim, justamente para quê? Para trazer o desempenho. Quando eu falo em desempenho, um dos critérios de avaliação da certificação sabe o que é, gente? Manutenção, conservação. Então, os materiais que foram escolhidos aqui para esse empreendimento, eles têm a maior durabilidade possível. O que isso significa nos custos de manutenção? Porque se eu não precisar trocar os materiais, eu não vou ter uma mão de obra, eu vou evitar o impacto ambiental do material que foi trocado e assim por diante. Então, todo o material incorporado nesse empreendimento, ele foi previamente estudado. E olha que são muitos materiais que foram estudados aqui pela equipe de incorporação do empreendimento de ESG, né? Então, as soluções que foram aplicadas nesse empreendimento, elas buscaram as melhores opções baseadas no quê? Na redução dos impactos ambientais, colocado lá pelo colega, pelo Alexandre, as práticas sustentáveis de vida de cada indivíduo, né? Ou seja, visando o quê? A melhor, né, convivência entre todos, né? E criar o quê? Uma vantagem, né, de atração. Então, o que nós estamos fazendo aqui é justamente que vocês tirem proveito disso aqui, ó. Fidelização e atração, tá, gente? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Deixa eu passar aqui. Vocês devem acompanhar, né, que hoje inúmeros setores da nossa economia já falam sobre as questões de sustentabilidade, né? E não é de hoje, né? Soluções são inovadoras justamente para quê? Para se reduzir os impactos. Então, a gente tem os veículos elétricos, veículos híbridos, os produtos de baixo impacto ambiental, e para a construção civil isso não é diferente, tá? Não é diferente. Então, os projetos eles são racionalizados, temos os equipamentos econômicos, como eu já comentei para vocês, as soluções são adequadas para cada projeto e os sistemas construtivos são mais modernos, tá? O que isso representa, gente? Existe uma... Quem de vocês já ouviu falar de uma empresa de consultoria chamada Ernst Young? Muito conhecida. A Ernst Young fez um estudo alguns anos atrás, onde ela comparou um edifício padrão não sustentável com um edifício sustentável certificado. E aí, o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: o empreendimento certificado sustentável, ela gerou uma valorização de até 20% em relação ao não sustentável. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, 20% a mais é muita coisa. E existe um outro fator também que é bastante importante: a obsolescência do empreendimento, ou seja, né, o empreendimento que ele é sustentável, ele é mais moderno, ou seja, ele vai demorar mais para ficar, né, obsoleto, digamos assim, né? Então, eventualmente fazer um retrofit, fazer uma reforma, significa que o pessoal do condomínio, futuramente, ele vai demorar um pouquinho mais de tempo para fazer intervenções do empreendimento. Isso é custo, gente, tá? E aqui, tá, a certificação Aqua, ela parte de um princípio muito importante, tá, gente? É o princípio do quê? Da coerência, tá? Então, a certificação Aqua, o que ela visa? Desempenho do empreendimento. Então, quando a CETIM chegou, né, e falou assim: olha, esse empreendimento que é sustentável, ela fez um investimento enorme em estudos, dinâmica do bairro, dinâmica da cidade, dinâmica da rua, né? Estudos de menor intervenção com a vizinhança, isso é importantíssimo, gente, é importantíssimo. Menor impacto ao trânsito, ao ruído, né, tanto da construção quanto da operação, tá? E aí, pensando em tudo isso, gente, a CETIM ela traz um produto para vocês, né, um produto altamente tecnológico, inovador, com desempenho e que vocês precisam tirar proveito disso. Vocês já pararam para pensar aqui no entorno? Quais são os empreendimentos que tem aqui no entorno sustentável certificado? Olha, até onde eu conheço, talvez o mais próximo aqui esteja uns 2, 3 quilômetros daqui. Não é na mesma quadra. E aí vocês acham que não é possível tirar proveito disso, gente? Que às vezes, os 3 P's, né? A praça, o preço e o ponto, né? Então o pessoal que está vindo aqui
né? Tem a qualidade do cetim, tem uma praça, tem um preço, tem um ponto. Agora vocês vão incluir o que? O S, que é sustentável. Tá? Isso é importantíssimo, gente. Isso aqui é importantíssimo. Bom, e aqui sim, gente, tome nota disso. Tá? Tome nota. Então, o empreendimento sustentável, ele vai... Isso aqui eu vou deixar com vocês, tá? Depois o pessoal pode compartilhar, mas fique à vontade, pode compartilhar as fotos, tá? O menor impacto no ambiente durante a sua construção, tá? Então, vocês terem ideia do que eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Todo o monitoramento de resíduos, aspersão de resíduos, até inclusive o barulho vai ser monitorado por conta do quê? Por conta da certificação, os vizinhos aqui durante a obra, exato. Então sabe aqueles problemas que vocês ouvem às vezes? Ah, o vizinho está incomodado porque está chegando um caminhão, ou porque está tendo algum tipo de trabalho ali, sabe aqueles empreendimentos? Já pensou cravar uma estaca aqui, ficar batendo aqui no meio dos jardins, gente? Então isso tudo já é incômodo. Isso tudo está sendo monitorado pela CETIM durante as obras. Aí eu pergunto para vocês, será que seus vizinhos fazem isso? Será que os vizinhos fazem isso? Então é uma construção que ela é racionalizada, ela é consciente dos recursos naturais e ela visa o quê? A melhor qualidade de vida dos usuários. Gente, durante a pandemia, o que aconteceu com o APA? Tá? Foi muito engraçado, porque esse encontro que a gente está tendo aqui, eu tive muitos encontros assim, sequenciais, porque na pandemia aconteceu, todo mundo foi para casa, então aumentou o consumo de água, energia, aí o pessoal queria fazer reforma, né? E aí que está a grande vantagem do Aqua, porque os empreendimentos certificados, ele tem uma maior qualidade intrínseca do empreendimento. Eu pergunto isso para vocês, vocês conseguem visualizar isso? Consegue visualizar, gente? Consegue ou não? Não, exatamente. Muito bem colocado. Então é importante que vocês levem isso para o cliente de vocês, porque os clientes eles não vão conseguir ter a diferença visual de um para outro, mas eles vão conseguir o quê? Sentir a economia, sentir o conforto, sentir os problemas de relacionamento de condomínio, entre outros, gente. Então, isso é intangível, mas isso vale muito, principalmente para quem eventualmente quer trabalhar em casa, ou eventualmente tem alguma questão de saúde, entre outros aspectos, gente. Então, isso é importantíssimo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Alguns anos atrás, eu já fui acionado algumas vezes por vocês. E aí foi bastante interessante aquele caso, e esse caso me marcou, porque era um empreendimento lá em Curitiba, era um empreendimento de alto padrão, e aí o corretor pegou e me ligou para uma preciso da sua ajuda. É o seguinte, eu estou com um industrial aqui muito conhecido da região, e esse industrial, ele é reconhecido justamente por práticas ambientais, então ele só compra se tiver alguma coisa atrelada às questões ambientais. A empresa dele é totalmente sustentável e tal, e ele só compra assim, porque o nome dele tem que estar atrelado à sustentabilidade. Só que ele não está sentindo firmeza do que eu estou passando aqui para ele. Eu falei assim, você pode compartilhar o contato? Posso. Aí eu marquei um meeting com ele, fui lá, apresentei Fundação Gasolina, apresentei o empreendimento, tudo aquilo que teve, né, no empreendimento. E sem sombra de dúvidas, ele fechou o projeto, ele fechou a conta. Tá? Então esse caso foi um caso bem marcante para mim. Teve um outro caso também marcante, foi um treinamento, uma conversa como essa, que eu fiz no Rio de Janeiro também, num outro empreendimento. E lá, depois a construtora e incorporadora, ela pegou e fez uma espécie lá de levantamento, fez um balanço do treinamento, e foi bastante interessante, porque das pessoas que conseguiram absorver o conteúdo que a gente está conversando aqui agora, né, eles tiveram 60% a mais de êxito na venda, por conta do perfil dos compradores. Então, aqui, vocês estão no coração dos jardins e com certeza é o perfil de vocês, de clientes que vão exigir, né, uma certificação, que vai exigir conforto, saúde, bem-estar e assim por diante. Mesmo porque, gente, a questão da sustentabilidade, né, o que é? Nós, seres humanos, temos uma necessidade. A gente quer conforto, a gente quer bem-estar, a gente quer saúde. Tudo isso dentro de casa.
de que a gente gera impacto. Então a relação é o seguinte, nós enquanto seres humanos temos nossas necessidades, fazer uma integração harmoniosa com o meio onde a gente vive. É isso que a construção sustentável prega, tá, gente? E aí, quem mais ganha com isso? Então, isso aqui, ou porque poucos clientes buscam eventualmente sustentabilidade? Não são poucos clientes, gente. Isso aqui é uma pegadinha. Muitos clientes buscam, então vocês precisam estar justamente preparados para saber vender e saber tirar proveito dessa joia aí que aqui na nossa frente. Vocês precisam lapidar ela e saber tirar justamente proveito na venda. Tá, gente? Então o papel de vocês, gente, daqui por diante, espero que vocês sejam multiplicadores desse conteúdo, que na abordagem de vocês de venda, que vocês falem sobre os diferenciais de empreendimento, sobre tudo isso que a gente está aqui conversando, né? Para quê? Para vocês primeiro venderem e justamente fidelizar a marca do Cetim, tá, gente? Bom, falando um pouquinho aqui sobre o processo, tá? Quem que é a Fundação Vasolini? Acho que eu já falei quem é a Fundação Vasolini, mas vou repetir. A Fundação Vasolini é uma fundação, foi a primeira fundação criada dentro da Universidade de São Paulo, que ela tem como objetivo disseminar conhecimentos científicos e tecnológicos inerentes à engenharia de produção. Como a engenharia de produção tem tudo a ver com qualidade, a Vasolini foi a primeira certificadora no Brasil acreditada pelo INEP para fazer auditorias na área de qualidade. Isso aconteceu em 91. Ao longo dos anos a gente foi evoluindo para meio ambiente, saúde e segurança, informação social, e hoje a gente certifica mais de 70 normas, tá? Mais de 70 normas a gente certifica. E o Aqua ele nasce, tá? Ele nasce. Aliás, deixa eu só voltar um pouquinho. Quem de vocês já ouviu falar do PBQPH? O PBQPH é o Programa Brasileiro da Qualidade e Habitat. O PBQPH, inclusive, é uma exigência para algumas incorporadoras, construtoras, para liberação de crédito imobiliário, de construção, inclusive. A Caixa, por exemplo, ela só financia empreendimentos que têm a certificação do PBQPH. E por que eu estou falando do PBQPH? Porque quem desenvolveu a norma de certificação do PBQPH foi a Fundação Vasolini. Tá? Isso pela década de 90. E aonde tem um contexto aqui do Aqua, tá, gente? O Aqua significa alta qualidade ambiental. Em 2006, alguns clientes, alguns parceiros da Fundação Vasolini bateram lá na Fundação Vasolini o seguinte: eu já tenho certificação do PBQPH, eu já tenho a ISO 9001 que é qualidade, já tenho a 14001 que é meio ambiente, já tenho a 45001 que é saúde e segurança do trabalho. E aí eu estou concorrendo com o meu vizinho lá, que ele está lançando o empreendimento dele, e ele está colocando lá uma lâmpada fluorescente, ele está colocando lá um bicicletário, e está falando que o empreendimento dele é sustentável. E eu já tenho todas essas práticas, tenho todas essas certificações, como que eu demonstro que o meu empreendimento é sustentável? Né? E a Vasolini falou assim: ok, vamos tentar solucionar esse problema, que é qual era o problema? O marketing, o greenwashing, o famoso greenwashing, o verniz verde, né? É um marketing falso, né? A Vasolini estudou, criou um grupo de trabalho dentro da universidade, foi mapeado no mundo o que existia em termos de certificação de construção sustentável, e nós chegamos até o governo da França. O governo da França já tinha indicadores de avaliação, já existia certificação na França para construção sustentável, né? É um programa governamental, inclusive, e a Vasolini fechou um convênio, um termo de cooperação técnica para traduzir e adaptar o programa lá da França para o Brasil. Então nós lançamos o Aqua em 2008, via essa cooperação. Então a gente tropicalizou as normas francesas, né? Porque no Brasil a gente tem 8 zonas bioclimáticas para quem é arquiteto, né? Para quem é da área. Então certificar, construir aqui em São Paulo é diferente de construir no norte, nordeste e no sul do país, assim como no centro-oeste, cada um com suas características. Então a gente tem essas 8 zonas bioclimáticas. As normas, as interações, os aspectos culturais do brasileiro, diferente da França. Então a gente teve esse cuidado de tropicalizar tudo isso. Tá? E lançamos lá em 2008 a certificação Aqua. Tá? Então quando a gente fala, tá, de certificação Aqua, o cliente de vocês, tá,
ele vai receber 2 certificados. Um certificado, aliás, você tinha recebendo 2 certificados. Um certificado Aqua e um certificado HQE. Tá? HQE nada mais é do que a tradução, né, de alta qualidade ambiental, alta qualidade ambiental. Juliana, a gente chegou a conversar sobre certificado individual por apartamento? A gente chegou lá atrás, a gente ia fazer certificado individual para cada apartamento. Vai ter? Não, a pista não fechamos Não. ainda, né? Por causa da personalização, cada apartamento personalizado, Não fazer? Tá. Então tá. Porque em algumas situações dá para a gente emitir, inclusive, um certificado. Por enquanto não falem isso, deixa as coisas avançarem. Depois eu vou alinhar com a Roberta e com a Juliana, tá? Se em algum momento a gente entender que dá, de repente a gente consegue. Aí sim, vocês vão fazer uma surpresa depois, lá no final, quando for receber as chaves. Por enquanto, não prometam nada para o cliente de vocês, certificado individual por unidade autônoma, por apartamento. Por enquanto só da torre, mas dependendo do andar da carruagem, se as coisas aqui evoluírem, tá? E se a gente conseguir emitir o certificado individual, aí eu vou dar um alô para esse meu amigo aqui, ele vai falar assim, pessoal, ó, avisem os seus clientes que eles vão receber o certificado da autoridade autônoma, tá? Nossa, Bruno, só é importante para estar todo mundo na mesma página. Aí você me corrija se eu estiver errado. Bom, por que a gente não pode falar de individual agora, embora tenha essa informação, que é muito importante? É porque a gente deixa, vocês sabem, esse cliente faz personalização. Então ele vai escolher os acabamentos que do agrado dele. Não necessariamente vão ser acabamentos que consideramos sustentáveis. Então ele pode escolher, sei lá, uma pedra ou alguma coisa que aí atrapalha essa certificação. Então é bom tomar esse cuidado, a gente mantém o certificado para a torre, e aí se tiver essa boa notícia, Só lembrando que ele tem a personalização, mas ele vai ter que seguir os critérios que a gente está certificando a torre. Então ele também não vai, é uma certificação aberta, e a gente se compromete a colocar no memorial do cliente, lá quando ele for receber manual do procedimento, ele tem que manter o que a gente está prevendo. Então, mas como tem vários impactos, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender muito fácil, assim. A gente tem a posição do castilho na sala, que a gente vai dar a opção para ele levar o castilho para frente ou não. Se ele levar o castilho para frente, é uma análise que a gente tem que fazer termo-ambiental, mínimo do apartamento. Se ele não levar esse castilho para frente, é outra análise que a gente tem que fazer. Então, é bem complexo o negócio, então, por isso, nesse momento, a gente optou por não fazer. A gente já conversou até com o Active disso. Perfeito. Por não fazer, porque tem vários impactos de análise. Não é só a questão de acabamento, mas questão se ele quer mudar o castilho ou não, se ele vai colocar endereçamento ou não, tem outras questões, tá? Então, por enquanto, é o prédio certificado como um todo e no manual ele vai ter as informações dessa certificação. Perfeito, fechado. Então, é a certeza que justamente o imóvel gerou o menor impacto possível, né, durante a sua construção. Ele vai gerar o menor impacto possível também na sua operação, tá? E o que a Roberta está colocando aqui, gente, é exatamente o que eu falei para vocês. Cada produto, cada detalhezinho, tá? Ele vai favorecer ou ele vai eventualmente comprometer a certificação. Então é por isso que a gente não consegue, nesse momento, seguir com a entrega dos certificados individuais, tá? A garantia do imóvel foi projetado para menores consumos de energia, água, entre outros, gerar o menor resíduo possível, né? Que todos os ambientes foram projetados para saúde, conforto dos seus ocupantes e que todas as soluções foram pensadas para melhor experiência, né, dos compradores e principalmente valorizar o quê? O ciclo de vida do edifício, tá, gente? Então a certificação APA, ela visa muito a questão de manutenção, conservação, como eu falei. Então todos os estudos que a gente faz pensando no ciclo de vida para que ele, né, gere o menor impacto possível durante, né, todo o seu ciclo de vida. E quais são os critérios que estão avaliados no programa? Tá, gente? Aqui já é um pouquinho mais técnico, mas só para vocês terem ideia, são 14 categorias de desempenho ambiental que vai avaliar a relação do seu entorno, a escolha dos materiais, sistemas, processos construtivos, o impacto de canteiras de obra,
consumo de água, energia, e não está discutindo não. Aí é projeto futuro mesmo. Tá? O que a gente estava falando, o que a Roberta está falando aqui é o seguinte, as torneiras, né, elas precisam ter uma vazão, elas não podem ser colocadas na tipo de torneira ali, de metal, porque senão vai ter um consumo elevado. Né? Então é por isso que a gente não está conseguindo, nesse momento, falar de certificado individual, tá, gente? Gestão de energia, da água, resíduos e manutenção do empreendimento. Tá? Então são 50% aqui nos critérios do Aqua pensado nas questões de impacto ambiental e os outros 50% pensando em conforto e saúde, né? Conforto hidrotérmico, temperatura e umidade dos ambientes, gente, conforto acústico, o visual, o olfativo, né? Qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água. Então todos esses, né, estão em sinergia, né? Quando eu falo, né, em gestão de energia, poxa, conforto hidrotérmico, temperatura e umidade dos ambientes. Então quer dizer, se eu precisar climatizar, ligar o ar-condicionado, o que vai acontecer? Eu vou consumir mais energia. Se eu colocar lá qualquer tipo de torneira, pode ser que eu vou ter maior consumo de água. Então por isso que todos os materiais, todos os sistemas foram projetados com desempenho, tá, gente? Então isso é muito importante que vocês entendam esse conceito, tá? A certificação acontece em 3 etapas: o pré-projeto, o projeto e a realização. Nós estamos exatamente aqui, tá? Já houve auditoria, evidentemente já está certificado nessa etapa de pré-projeto. O projeto executivo está evoluindo, tá? A empresa de consultoria está acompanhando todos os desenvolvimentos, todas as soluções, todas as integrações, né? Eventualmente é normal que exista alterações, soluções, ajustes, né? Isso é muito normal, né? E obviamente sempre é para o melhor, obviamente, né? Então em breve a gente deve fazer a auditoria de projeto e por fim, quando o empreendimento estiver com a BITS, ali antes, um pouquinho antes de ser entregue para os prestadores, nós vamos fazer a terceira e última avaliação, né? Que é a fase de execução, tá? Então as auditorias, o processo avaliado é feito pela equipe da Fundação Rosolini, são auditores da própria Rosolini, alguns deles professores, inclusive, lá da própria USP, da própria Politécnica, enfim, tá? Justamente para quê? Para trazer a garantia. Olha, é um processo totalmente independente. Quem está dizendo que esse empreendimento é sustentável não é a CETIM, é a Fundação Rosolini. Então nós temos a responsabilidade, né, pública de, né, justamente conduzir e afirmar que esse empreendimento ele é sustentável. Então quem está dizendo que esse empreendimento é sustentável não é a CETIM, é a Fundação Rosolini, através dos seus mais de 60 anos de existência, através do convênio que a gente tem lá com o governo da França, que também nos audita para a gente poder fazer esse tipo de serviço. O governo da França audita a Fundação Rosolini. Então, quer dizer, é um processo sério, é um processo rigoroso, é um processo abrangente e que vocês precisam justamente trazer isso para o cliente de vocês para tirar proveito, né? Então esse aqui é o certificado, tá? Então, fase pré-projeto, residencial, enfim. Nessa parte aqui, é possível demonstrar o quê? O desempenho ambiental do empreendimento. Então, quanto o empreendimento ele é sustentável. Estamos falando da acústica, olha só, o desempenho acústico está aqui, ó. Está em boas práticas, ele está quase em melhores práticas. Ou seja, os problemas que o pessoal tem aí no cotidiano, toque-toque, eventualmente um barulho de descarga, alguma coisa do tipo, esse empreendimento não vai ter. Ó, relação do edifício com o seu entorno, então isso é muito valorizado, está em excelente, né? Significa que aqui vai ter o menor impacto com o quê? Com ruído, com trânsito, com sombreamento dos vizinhos, tá? Então isso aqui é bem importante que vocês peguem aqui cada um dos critérios. Ó, manutenção, está em excelente. O que isso significa, gente? Quando eu falo em manutenção, isso aqui é custo de condomínio. Então vocês podem tirar proveito disso aqui, tá? Se eventualmente um cliente de vocês pedirem, tá? Vocês podem falar assim, e como que é o meu conforto acústico? É muito bom, tá aqui, ó. Gente, ó, empreendimento residencial, pouquíssimos, acho que é assim, a gente já certificou, já avaliou, acho que uns 600, dá para contar no dedo os que conseguiram o nível excelente, tá, gente? E para conseguir o nível excelente, geralmente são os empreendimentos que estão numa área mais afastada, onde o entorno já é mais tranquilo, já não tem tanto barulho.
Né? Então, assim, para chegar nesse nível aqui, é muita coisa, gente. É muita coisa incorporada. Muito bem complexo, são 14 itens avaliados, né? Então, dentre esses 14, tem muitos aqui que a gente está são 3 nas práticas. 3 melhores práticas, isso, né? Exatamente. Então, olha, a acústica tem lá o item de conforto olfativo, está olhando lá para a questão dos resíduos, a manutenção. Então, são 14 itens de avaliação. Então, é uma avaliação bem ampla, ela olha para o empreendimento aí como um todo. Tá? E só um detalhe, tá, gente? Não são as melhores práticas que existem no Brasil, não. São as melhores práticas que existem no mundo. Por quê? A França, ela faz benchmarking com outros países, tá? Para saber se os indicadores que estão aqui são indicadores razoáveis ou não, tá? Então, esses níveis de desempenho, eles podem ser comparados com o edifício na França, na Inglaterra, em outros países, Estados Unidos e assim por diante, porque esses indicadores aqui, eles são estudados de forma global, tá? Feito um benchmark com muita frequência sobre justamente as práticas dos impactos ambientais. Então, esse conceito aqui, justamente, ele é internacional, gente. Isso é importante que vocês também, eventualmente, né, possam falar também para os clientes. E aqui, gente, eu trouxe só uma coisa mais ilustrativa. Eu vou pedir até um pouco de apoio para a Roberta e para a Juliana, tá? Para que eventualmente eu não fale alguma coisa aqui a mais. Mas a gente listou aqui algumas das soluções que eventualmente, se alguém pergunta aqui, mas por que sustentável? Mas por que ele é água? Né? Então vocês podem tirar alguns proveitos aqui, ó. Áreas de armazenamento de resíduos bem dimensionadas, né? É um lugar estratégico, justamente por quê? Quando eu falo estratégico, é porque vai favorecer a retirada dele. Né? Quando eu falo de resíduo, às vezes tem resíduo orgânico, tem cheiro, tem odor. Aí você imagina esse cheiro ficar incomodando o vizinho, né? Então quer dizer, está num lugar estratégico. Peraí, vocês entenderam o que ele está explicando? Sim. Vocês parem, por favor, por favor. Porque lá no subsolo a gente tem 2 áreas grandes, uma para resíduo orgânico, outra para resíduo reciclável, que a gente vai entregar inclusive os contêineres para essa distribuição, um carrinho que sai direto para a rua. Então, 2 áreas dimensionadas, calculadas sobre essas normas que ele explicou para isso. Então a ideia é o que é? Né? Tem as áreas específicas por pavimento e a área específica lá embaixo, né, Roberta? Como você colocou, justamente para facilitar, né, o fluxo. Tá? Gente, pode parecer uma coisa simples, mas não é. Vocês sabem o quanto custa um metro quadrado dessa região? E fazer um dimensionamento específico para isso requer muitas horas de engenharia, de arquitetura, para quê? Para falar assim, olha, o resíduo vai sair daqui, vai passar por ali, vai ser mais fácil, vai ser colocado ali. Então o cliente não vai enxergar isso, mas ele vai sentir no dia a dia, tá, gente? Então isso é importante. A gente teve até, você falou, eu lembrei, a gente teve até que mudar a inclinação da rampa da circulação de pedestres por causa desses caminhos. É muito no detalhe mesmo, porque senão não ia passar na certificação porque a inclinação da rampa não estava de acordo. Não é fácil resolver uma rampa dentro do projeto deles. Então, é bem no detalhe mesmo para atender isso que a gente está entregando. Os centímetros são valiosos, gente. São valiosos. Instalação de bacias metais sanitárias eficientes quando mediado, né? Áreas comuns de orientação para a instalação das unidades habitacionais. Então, aqui, como a gente já colocou, né, a gente está trazendo o que tem de melhor desempenho nas áreas autônomas, né? Esse é um dos fatores pelo qual, nesse momento, a gente vai conseguir a certificação individual por conta desses critérios. Mas tudo que é de área comum, a CETIM está entregando já o que tem de melhor em termos de eficiência. Tá? É isso mesmo, né? Bom, áreas comuns executadas com materiais de fácil manutenção, a gente já falei um pouquinho para vocês sobre manutenção, né? Quando eu falo manutenção, gente, deixa eu só pegar aqui um gancho. O que vocês entendem de manutenção, gente? O que é manutenção para vocês? Manutenção, preservação do equipamento, das unidades, corretiva e Vocês acham que preventiva. limpeza é manutenção, gente? Sim, limpeza é manutenção, gente. Então só tem
um material aqui que eventualmente dispensa o uso de produto químico, eu estou reduzindo o impacto ambiental. E isso está o quê? Está barateando a operação. Reduzindo custos. Isso foi pensado aqui. Tá, gente? Então manutenção não é só troca de lâmpada, troca de um ar-condicionado, não é. E que aliás, tudo isso também, ar-condicionado, por exemplo, sabe aquela etiqueta que vocês já viram em fogão, geladeira, tem umas barrinhas assim? Por exemplo, todos os produtos que foram incorporados aqui, eles têm aquela etiqueta de melhor eficiência energética. Tá, gente? Então isso é importantíssimo também. O consumidor vai ver, o cliente de vocês diretamente vai ver? Não vai ver, mas eles vão sentir no bolso. E é todos mesmo, tá, gente? A bomba, a caixa d'água, o elevador, a máquina do portão, são todos os equipamentos, mesmo nas áreas comuns, tem que ter esse selo. A gente fez os cálculos para ter a melhor eficiência. Não é só o ar, porque a funcionária é muito fácil, né? Mas não é só isso. A parte técnica toda do empreendimento tem que estar alinhada com isso. O empreendedor, nesse caso, tem alguma ajuda do governo, se um desconto no custo de vida, e essa incorporadora, essa organização, ela é totalmente privada ou ela é vista governamental? Porque o governo federal tem alguma coisa no governo estadual? Não, aqui não tem nenhum tipo de incentivo. Tudo que está sendo feito aqui é porque a CETIM, ela tem isso incorporado no DNA dela, tá? Então a parte do contexto que esse empreendimento sustentável, que vai ser sustentável, então não tem nenhum incentivo, né? Não tem nenhum incentivo fiscal, econômico, não tem absolutamente nada, né? O que está sendo trabalhado aqui, posso falar sobre a própria qualidade. A qualidade do próprio empreendimento. Então, quer dizer, em algumas localidades, tá? Como por exemplo Guarulhos, alguns municípios, eles dão um incentivo em redução de IPTU. Aqui em São Paulo não existe isso. Tá? O que existe aqui para o empreendedor, que eu acho que não foi utilizado aqui, é a cota ambiental, que é onde o empreendedor ele pode construir mais do que permitido, e aí tem uma redução da taxa de outorga onerosa. Mas acho que não foi o caso aqui, né? Isso é um instrumento, uma peculiaridade, um instrumento da nossa lei que ainda a gente não se aplica aqui em São Paulo. Ainda não. Nem o carro elétrico ainda deram, só para o híbrido ainda com. Então assim, existe essa iniciativa sim, tá? Eu acho que está tudo muito embrionário, mas é uma questão de realmente, acho que assim, nos próximos anos, o que está acontecendo, por exemplo, tá? Isso é importante porque eu converso muito com os bancos, converso muito com o Santander, muito com o Itaú, muito com o Bradesco, inclusive, né? Algum desses bancos, aliás, todos esses bancos já têm linhas de crédito reduzida, digamos assim, para a construtora que eventualmente precise da tomada de recursos financeiros para construir. Então isso já existe, e na segunda ponta eles estão criando produto, por exemplo, para quem vai comprar, tá? E aí com taxa reduzida para quem também vai comprar. Então assim, possivelmente a taxa que exista hoje, tá? Que é a taxa padrão, ela vai seguir para os empreendimentos sustentáveis. E para aqueles empreendimentos que não são sustentáveis, a taxa vai ser mais alta. Tá? Então, isso está tudo sendo conversado. Estou adiantando aqui algumas coisas, mas assim, daqui por diante, a tendência é que todos os empreendimentos sejam sustentáveis com certificação, inclusive. Tá? Bom, falando um pouquinho aqui sobre espécies vegetais nativas. Tá? Então, todo o paisagismo foi feito em cima de espécies nativas. Por quê, gente? Porque essas espécies elas estão acomodadas com o nosso clima, né? Então significa que elas não vão gerar tanta manutenção, tanto consumo de água, né? Então elas não vão ter tantos cuidados. Então isso reflete o quê? Nos custos, né? Implantação de sistema de água de chuva para irrigação, então vai ter lá um sistema de reaproveitamento de água justamente para irrigação. E, bom, além disso, durante toda a construção, as praças sustentáveis com de obras, então isso eu já comentei para vocês, né, questão de vizinhos, enfim. Então, existe todo um trabalho de monitoramento feito por uma empresa de consultoria que vai estar aqui monitorando o empreendimento, o CETIM, enfim, toda a equipe lá, da Juliana, da Roberta, enfim, vão estar acompanhando
para que tudo dê certo, para que tudo acabe, os indicadores sejam cumpridos e que a Vasolini possa fazer as próximas duas auditorias, e tenha êxito na certificação. Gente, dentro dos critérios do AQUA, tá, existe um critério que aí vai pegar vocês aí de cheio. Tá? O que é? Passar isso para os consumidores. Então, lá no sistema de gestão, né, do empreendimento, existe um indicador que fala o seguinte: os compradores eles precisam saber o que eles estão comprando. Tá, gente? Então, quando eu comentei para vocês, olha, no momento a Vasolini vai vir aqui, vai fazer um vídeo com vocês, para ver se vocês estão levando ou não. O que é? Porque os clientes eles precisam saber que o empreendimento é sustentável e vai ser certificado. Tá? Não sei como vocês estão fazendo aqui para informar os clientes se vai ter contrato, se não vai ser, enfim, isso é um ponto também importante. Vai ter um memorial, lá no memorial vai ter lá a informação que o empreendimento seja certificado, não é isso? Então é importante que vocês também saibam desse aspecto, porque pode ser que eles perguntem para vocês. O primeiro contato, né, é o cliente, é com vocês. Então essa primeira informação tem que vir de vocês, né? Isso é importante. E vai passar também logo no início, na apresentação do projeto, com a coisa que eles têm. Sim, é essa. Para ele certificar a unidade? Na verdade, ele tem que contratar. Se a gente não fizer no processo de procuração e instrução, se depois ele quiser fazer, eu nem sei se fazer isso. Certificar o próprio. Se eles quiserem comprar com a CETIM, já propondo as soluções, se for nessa condição, se a CETIM eventualmente pegar a obra e entregar a chave pronta, aí eu acho que esse aí a gente pode até entregar, na personalização a gente pode até entregar um certificado. Exato, nesse caso é possível, porque aí a gente tem como gerenciar, como acompanhar, como organizar. Eu acho até que esse pode até ser um fator de venda para vocês, para vocês venderem personalizado também. Então, esse pode ser um fator de venda para vocês personalizado. Querem manter a certificação? Faz com a CETIM, que aí vocês vão garantir que vai estar seguindo, né, as regras da certificação, e no final você vai ter um certificado no final do seu apartamento. Exatamente. Ó, se acontecer isso, gente, eu assumo um compromisso de, por conta e risco meu, tá? Eu entrego o certificado para vocês, tá? Desculpa, sua graça. Bruno, eu sou o Zé. Bom, tudo bem? só para tirar a minha dúvida, é óbvio que você vai adquirir esse diploma definitivo e passa por uma paulatinamente para receber uma certificação. Você terá um diploma, mais ou menos isso. De outras palavras, a minha dúvida não deixa de ser uma espécie de ISO. É que assim, visando a sustentabilidade, sabe? Isso não é isso. Mas lembra do ISO? Sim, 9001, sim, a Vasolini faz isso. Conforme você atingir o objetivo, o final, o 100%, o ISO. Acho que a Roberta já comentou aqui sobre as questões de sombreamento, de castilhos, etc. Tal, as questões de conforto térmico, lumínico, né? Então, existe uma empresa de consultoria que está atuando com a equipe CETIM justamente para quê? Para se chegar, né, justamente no melhor desempenho. Quando eu falo lumínico, tá? Lumínico, iluminação, tá, gente? Iluminação mesmo. E térmico é justamente a temperatura dos ambientes. Aí você fala assim, Bruno, mas térmico, o que tem a ver o térmico? Tem tudo a ver, gente. Vocês sabiam que a cor do empreendimento, ela pode influenciar na questão térmica? Sabiam disso? Os materiais que vão ser incorporados, ou simplesmente, melhor ainda, sabiam que a forma de projeto, a rotação que ele vai ter, isso também influencia, gente. Né? Tem alguns clientes que me perguntam onde está o norte. A minha vista é norte, sul, leste, oeste, porque alguns conhecem,
E eles sabem, né, eventualmente aqueles que vão ter mais iluminação durante o dia, que vai ser um pouquinho mais quentinho, de repente a mulher gosta de um ambiente um pouquinho mais quente e tal, então, enfim, né? Então tudo isso tem as variações e tudo isso foi muito bem pensado, né? A consultoria também do desempenho acústico, como a gente já comentou, né? A elaboração da planta de equipamentos domésticos para cada residência, garantindo educação elétrica e sanitária, então significa que para cada uma das plantas, né, houve esse estudo aqui para garantir o melhor desempenho das redes, sistemas que serão entregues, tá? E isso aqui é interessante, gente. Ventilação natural. A ventilação natural é a ventilação natural. Só que nem sempre, de acordo com a orientação, de acordo com a planta, permite que exista a ventilação natural. E dependendo da planta, você vai fechando, você vai acomodando, e vai ventilar só um pedaço ali, então ela não vai conseguir ter uma ventilação natural eficaz. E aqui a gente tem. E a ventilação natural, o que ela traz? Ela traz conforto. Ela higieniza os ambientes. Importante, você tem troca do ar. Né? Existe uma síndrome hoje, gente, muito conhecida no setor de construção civil, os edifícios que são doentes. É isso que eles falam. Por quê? São edifícios que são mal projetados, são edifícios que não têm esses cuidados com ventilação e iluminação, então tem fungos dentro desse edifício. Né? Você tem uma área que ela é contaminada. Né? Então, quer dizer, tudo isso aqui está bem longe desse empreendimento, tá, gente? Então isso é importante, tá? Extremamente importante. Bacias sanitárias de duplo fluxo, né? 3, 6 litros. E acho que é isso, né? Ventilação adequada para garantir o voto dos ambientes. Então essas foram algumas soluções. Roberta, Juliana, não sei se vocês querem implementar alguma outra solução que vocês acham que é legal, que é bacana colocar. Mas vou dar só um outro exemplo aqui, tá, gente? Gosto de falar, enfim. Vocês estão vendo as persianas lá, vocês estão vendo que as persianas, elas abrem 100%, gente. Então quando puxa, né, alguns empreendimentos, às vezes tem lá, só abre 50%, então você está limitando o quê? Ventilação e iluminação. Né? Então só um exemplo. Então tudo isso foi muito bem planejado aqui por equipe. Bom, gente, então, só para a gente finalizar aqui, é importantíssimo que vocês levem essa conscientização dos seus clientes, dos parceiros do CETIM, tá? Aquela mesma pesquisa da Ernst Young, que eu comentei para vocês, a questão da valorização, qual foi o outro indicador que ela também avaliou? Você tem dois produtos, um sustentável, outro convencional, né? Nas mesmas condições, digamos assim, de compra, os consumidores vão escolher qual? O sustentável, gente. Então por isso que é importante que vocês passem isso adiante, né? E o empreendimento sustentável tem mais argumentos de vendas. Então a gente está aqui hoje justamente fazendo essa conversa para vocês criarem essa argumentação e vocês conduzirem o seu processo de negociação de uma forma que vocês consolidem, né, esses parceiros, esses clientes, e vocês justamente consigam viabilizar o negócio. Né? Bom, já falei bastante: consumo de água, energia, resíduos, os impactos da vizinhança, poluição, a melhor contribuição da região e as melhores condições sanitárias para a saúde. Gente, isso também é legal, tá? Para vocês criarem também a argumentação. E é isso, gente. Então, vamos juntos, tá? Vou com vocês, eu quero